polícia. A RP, eu acho, meu ponto de vista, que sim, policial do Cefap, ele tinha que bancar, tipo assim, um tempo, sei lá, no mínimo uns 6 meses na RP. Antes de ir pra qualquer outra coisa. É porque ele lida com tudo, né? Porque isso, ele lida com tudo e ele... Porque o que acontece? Às vezes, assim, acontece que a pessoa sai e já vai pra alguma coisa mais tranquila. Ele não descobriu o que é polícia. Ele não descobriu que é ter que se virar, ele mais um. Ele tem que fazer ocorrência de qualquer tipo de coisa e dar o jeito dele. Vai ter sagacidade, ele vai ter sagacitude. E outra, ele vai bancar uma escala que é pica. A escala de RP, pra mim, tinha que ser, no mínimo, meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista, a gente que já trabalha na rua há muito tempo e tem vivência. Uma escala que tinha que ser a melhor de todas, porque, cara, o serviço é essencial. Todo mundo precisa da RP, todos nós, desde a gente que é policial, nossa família, todo mundo. Porque se tiver uma ocorrência, é a RP que vai atender a gente. Quando a gente se formou, tinham poucas FENs, né? Mas tinham umas muito faladas, né? No caso dessa Sargento Valda que eu falei. Tem a Subisabel não tá passando batida, não. Umas FENs com história. Carmenzita, Subcarmenzita. Mas era difícil. Aí quando a gente se formou, acabou que ficou mais alousada, ficou um pouco conhecida. Eu comecei a postar algumas coisas, o pessoal me conhecia, mas a minha turma, uma porrada de FEM foi para trabalho de rua, sabe? E a gente está falando de setor aqui, tem uma FEM, a F. Fernandes, ela trabalhou no setor do 3º Batalhão, quando não tinha o PP, né? Eu trabalhei um tempo no PP do 3º. Ela trabalhou no setor do 3º Batalhão, o setor que cobria a Estrada Velha da Pavuna. Ai, pica. Tá entendendo? Ataque direto. Tipo assim, os outros conheciam a gente e tal, mas um monte de outras meninas fazem esse trabalho, e a gente tá falando de RP, bem feito. Eu lembrei dela, entendeu? Numa época que quase não tinha FEM no 3º Batalhão, acho que não tinha ela e tinha a Valinha da minha turma também, que também trabalhou na rua, mas ela ficou marcada essa parada pra mim, que de vez em quando esbarrava a viatura, que eu era do 22, de vez em quando, então ela bancava no setor. Então, tipo, o GAT é lindo, os batalhões especiais, lindo, mas, cara, não esquece o colega que trabalha no setor, não esquece o colega que trabalha sozinho no trânsito. A gente perdeu um colega no 9º Batalhão Miranda. Vou te falar, isso mexe demais comigo. Não vou nem falar o nome do marginal, não. Mas tinha um bonde que ele caçava a polícia na época. Sim. E ele trabalhava ali em Madureira. A gente perdeu esse cara. O cara trabalhava sozinho. Porra, que é mais brabo do que isso? Cada uma, né, cara? Então, a profissão é admirável, independente de onde o cara trabalha. Entendeu? E tem que ter o reconhecimento. A gente não vê isso da sociedade, não. Mas a gente, entre nós, a gente tem que reconhecer. Eu vou falar pra você, pode não ser a maioria, de fato, não é a maioria que reconhece. Mas tem quem reconheça. E esse que reconhece vale a pena. Por exemplo, a gente se valoriza. A gente sabe o que a gente é e o que a gente passa. A gente sabe o que o nosso irmão passa. A gente sabe o que é. Eu imagino que você já passou, porque eu sei que eu já passei por muitas coisas. Igual você falou no colega que você perdeu, cara, pra mim, o fato mais difícil pra mim da nossa carreira é isso. A gente lidar com irmãos. A perda é constante, né? E a gente tem que seguir em frente. A gente tem que continuar fazendo nosso trabalho da melhor forma. A gente vê muitas vezes uma pessoa normal passa por uma perda e fica por luto por anos. E não consegue, muitas vezes, se reerguer. E a gente... Não, essa semana... perde toda hora um amigo. Essa semana a gente viu isso. Até comentei aqui no grupo. O 14º. O colega morreu. Aí, no mesmo dia, né? Eles fizeram aquela prisão bonita, né? De um cabeça. Sim. Precisa citar. Não marca falar o nome. Mas, enfim, aí tu viu os colegas lá, orgulhosos da prisão, né? Até os Raivas que tava na frente da ocorrência, eu vi ele segurando preso.
Os caras não tiveram tempo de chorar a morte Não. do colega e já estavam lá. O Capitão Alvarez fez, há um tempo, uma postagem falando a respeito disso. Às vezes o enterro está acontecendo e tu continua o teu trabalho.